Bênção, gente. Então, começando hoje a nossa primeira rodada da nova série que a gente está chamando de Lost. Perdidos. Perdidos. Eu gosto dessa ideia. Se você estiver pensando em algum programa de televisão, aí pode pensar, a ideia é a mesma. Pode pensar. A realidade é que Deus nos permite algumas experiências, e algumas dessas estão narradas na Bíblia, e nos ajuda a entender o mundo que nós vivemos hoje. Eu acho isso interessante, porque um texto ou textos escritos há tanto tempo, né? Textos com milhares de anos, um dos escritos mais antigos do mundo, não só o escrito mais antigo da Bíblia, como dos escritos mais antigos do mundo, está para a lição para nós, que é o livro de Jó, é um dos textos mais antigos do mundo. Lições para as nossas vidas. Lições para as nossas vidas. A série que nós vamos trabalhar, ela está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e ela é composta de 3 histórias, da ovelha, da moeda e do filho. Todos 3 perdidos. Todos 3 perdidos. Todos 3 lições para as nossas vidas. Eu acho interessante o fato de Jesus contar e o porquê que Jesus conta essa história. Na realidade, o capítulo anterior, capítulo 14, tem história mais ou menos parecida assim. Praticamente todo e qualquer lugar onde Jesus está, termina com festa. Termina com festa. Pode começar com tristeza, daí a pouco vira festa. Lucas narra algumas coisas. Uma das razões pelas quais Lucas escreve o material que ele escreve do Evangelho é para apresentar o Jesus como homem. Não simplesmente, Mateus escreve de Jesus como Filho de Deus, Marcos escreve de Jesus como servo, João escreve de Jesus como Messias, Lucas escreve de Jesus como homem, ser humano, carne, dor, problemas, dificuldades. E uma das coisas que Lucas escreve, capítulo 7, fala isso, eu acho isso tão interessante, que por causa do modo de Jesus ser, eles apelidaram Jesus, num bom português, comelão e cachaceiro. É literalmente isso, comelão e beberrão, comelão e cachaceiro. Ele senta com os pecadores, ele come com os pecadores, alguns até acham, não sei se vocês se lembram, João capítulo 2, eu gosto de pregar de João capítulo 2, normalmente eu prego esse Dia das Mães, transformação de água em vinho. Jesus estava na festa de casamento, ele e os discípulos deles, alguns até imaginam que o vinho acabou porque Jesus e os discípulos estavam lá, né? Por isso que eles foram atrás deles. Você deve ter alguma coisa a ver com isso. Eles foram apelidados de comelão e de beberrão. E essa história do capítulo 15, da ovelha, da moeda e do filho perdido, é tudo uma conversa de Jesus com algumas pessoas. Na verdade, as 3 histórias, elas vão nos ajudar a responder a essa pergunta aqui. O que tem valor para Jesus? O que tem valor para Jesus? Não sei se você para poder pensar, eu penso nisso, eu quero, a gente acabou de cantar, eu quero conhecer Jesus, eu tenho interesse em conhecer Jesus, mas o que tem valor para Jesus? Talvez a gente pudesse fazer essa pergunta de uma forma melhor e ainda dizer o seguinte: quem tem valor para Jesus? Quem tem valor para Jesus? Nesse bate-papo que Jesus está tendo com essas pessoas, ele vai apresentar isso aí. Ele vai dizer isso aí. É a ideia que nós temos nessa série. Hoje nós vamos falar da ovelha perdida, domingo que vem da moeda e no último domingo do mês do filho perdido. Com a ideia de nós descobrirmos isso aí. Quem tem valor para Jesus? Jesus está diante de 2 grupos de pessoas nessa história. O grupo 1, publicanos e pecadores, e o grupo 2, fariseus e mestres da lei. É bom a gente pensar nisso, a gente entender essa história, porque quando a gente vê, não sei você, mas quando eu olho publicanos e pecadores, se você tem um pouco de familiaridade com a palavra de Deus, você já sabe quem são esses publicanos. São os cobradores de impostos, que para nós hoje em dia, eles continuam tendo uma má reputação do mesmo jeito. Se você encontrar alguém que trabalha para o IRS, que trabalha para a Receita Federal, Receita da Fazenda no Brasil, e chegar na época do imposto, você fica chateado com o cara. Imposto, ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Os cobradores de impostos, os publicanos, na época de Jesus, no tempo de Jesus, eles ainda eram uma coisa pior. Não sei se você lembra da história, vou te contar se você não se lembra. Império Romano. Eles viviam debaixo do Império Romano. O Império escolhia algumas famílias que tinham um pouco mais de posse para ser as famílias que iriam pagar os impostos. Ele ia lá e pegava dessa família e cobrava os impostos de todo o povo daquelas famílias. E essas famílias tinham o direito de ir e cobrar esses impostos dos seus concidadãos.
O problema é que eles não cobravam só os impostos, eles cobravam um pouco mais. E começavam a se enriquecer à custa do próprio povo. Traidores estão cobrando mais de nós do que exigem deles. E alguns ficaram ricos dessa maneira. A gente tem algumas pessoas... Aliás, um dos discípulos de Jesus era um cobrador de imposto. Mateus, cobrador de impostos. Ninguém gostava muito dos caras. Mas eu acho interessante, e a Nova Versão Internacional, de onde a gente está tirando o texto de hoje, coloca esses pecadores, entre aspas. Eu acho isso tão curioso. Os publicanos e os pecadores. Os pecadores, quando você pensa em pecador, que tipo de gente que você pensa, você imagina nesse grupo 1, publicanos e pecadores? Que tipo de gente vem na sua mente logo de cara? Ladrão, assassino. Que tipo mais de gente vem na sua mente quando você olha? Pecadores. Na época de Jesus, pessoas que andavam com eles, prostitutas. O que, aliás, vale a pena a gente parar e pensar um negócio. As pessoas classificam de uma forma incorreta, baseado numa informação que não tem na Bíblia, que Maria Madalena, por exemplo, que andava com Jesus, era prostituta. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. E as pessoas têm essa impressão. Talvez por causa de uns sermões antigos que existiram e as pessoas associaram isso. Associaram aquela mulher que derrama o perfume nos pés de Jesus, associa a irmã de Lázaro, todas com a mesma pessoa, com Maria Madalena, e por alguma razão associaram que Maria Madalena era prostituta, e a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Mas entre esses pecadores estavam umas outras pessoas, além dessas que vocês comentaram, além dessas que vocês pensam. Interessante a gente pensar nisso. Os cobradores de impostos, eles tinham uma má reputação porque eles roubavam, na sua maioria, não todos, mas pelo menos alguns roubavam do povo e tinham uma má reputação, mas esses pecadores tinham uma outra classe de pessoas. Na maioria das pessoas que viviam debaixo daquele império, eles eram pobres. Se hoje a classe média está encolhida em todo e qualquer lugar do mundo, naquele lugar era pior ainda, menor ainda. A classe alta não tão existente. Mas a maioria desse pessoal que pertencia à classe média e alta, eles também eram chamados de pecadores porque eles faziam deliberadamente coisas que iam contrário à lei. Por exemplo, eles enriqueciam emprestando dinheiro a juros, totalmente contrário à lei. Enriqueciam à base da miséria do outro, pecador. Pecador, sai daquilo que a lei exige, sai daquilo que a lei está dizendo, empresta dinheiro e cobra juros. Se você faz isso, a Bíblia fala um pouquinho contra disso. Né? Esses pecadores estavam ali. Andando atrás de Jesus. O grupo 2, fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram, dentro do judaísmo, uma das facções do judaísmo das mais rigorosas. Se tudo o que a lei dizia, Moisés originalmente escreveu e Deus deu para ele. Deus originalmente escreveu. Depois Moisés quebrou aquelas tábuas da lei e Deus preparou novamente 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos se estenderam e se tornaram em 613 mandamentos. Cheio de rigor. Os fariseus eram daquele tipo seguinte: se você olhar para uma mulher, se cometer adultério, Jesus acrescentou algo na lei, né? A lei dizia não adulterarás, Jesus diz, se você só olhar para uma mulher com um olhar indecente, você já adulterou. E os fariseus diziam o seguinte: então, se você vê alguém, você cruza a rua, você não anda, eles inventavam coisas, acrescentavam coisas, gente rigorosa. O que a lei diz? Não, a gente precisa fazer ainda mais. A gente precisa ir ainda mais. E os mestres da lei, não só eles conheciam a lei, eles ensinavam a lei, eram pessoas que estavam ensinando, entre aspas, a palavra de Deus. Se você olha para esses dois grupos, os que roubam no povo, os que se enriquecem ilicitamente, os pecadores, e esses fariseus e mestres da lei que têm rigor em querer fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, talvez até colocando coisa a mais, você talvez poderia fazer a pergunta que é a pergunta do momento, para todos nós: quem são desses grupos os perdidos? Quem são os perdidos? Muito provavelmente, os fariseus diziam o seguinte: nós não somos, nós estamos bem. Eu estou fazendo tudo conforme manda o figurino. Linha por linha, vírgula por vírgula, todos os textos com traços, todos os is com pingos. O texto que a gente vai ler, Lucas capítulo 15, ele começa com uma expressão bem interessante, capítulo 15 de Lucas, verso 1. Todos. Eu gosto desses negócios. Quando a Bíblia fala essas palavras, sempre, nunca, jamais, e todos. Porque quando a Bíblia fala todos, quantos ficam de fora?
Nenhum. A Bíblia falou que são todos. E eu creio na palavra de Deus. E o texto continua dizendo: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha que coisa interessante. Aquela turma, essa turma aqui, publicanos, pecadores, reunindo para ouvir, essa é a turma do grupo 1. Está aqui. Publicanos e pecadores. Gente que a sociedade coloca marginalizada. Gente que a sociedade não está confortável em ficar junto, e participar das mesmas festas, em frequentar os mesmos lugares, com que os filhos sejam amigos uns dos outros, pessoas colocadas fora da sociedade. Tudo que eles querem estar com Jesus, eles querem ouvir. Os marginalizados querem estar com Jesus, querem ouvir. O próximo verso apresenta já uma situação, ele começa assim: mas sempre tem um caso de desculpas, sempre tem uma coisa diferente, e o texto diz: os fariseus e os mestres da lei, que eles faziam o quê? Criticavam. O grupo que conhecia, essa aqui é a turma do grupo 2, né? Turma do grupo 2, fariseus e mestres. Quem conhecia a palavra de Deus, quem supostamente vivia a palavra de Deus, fazia o quê? Criticava. Criticavam quem? Jesus. Eu acho esse negócio tão curioso, porque muito provavelmente, se fosse os dias que nós estamos vivendo, na época de Jesus era exatamente assim. O próprio Jesus não cabia no modelo de Deus que essas pessoas tinham. E a minha curiosidade é a seguinte: será que Jesus cabe no meu modelo de igreja? Será que Jesus cabe no meu modelo de adoração? E eu queria que você se fizesse essa pergunta: Jesus cabe no seu modelo? Porque tem gente que é mais ou menos rigorosa em relação ao relacionamento com Deus, que nem Jesus cabe no relacionamento, nem Jesus tem condições de ser parte. Isso ali está tão rigoroso, está tão cheio de coisa, que nem Jesus se encaixa ali. O que supostamente é o dono do negócio. Ele não consegue estar ali. Jesus era criticado. Uns queriam ouvi-lo, que eram justamente aqueles jogados fora pela sociedade, os colocados de lado, os literalmente marginalizados querem ouvir. E supostamente os bons não vão criticar. Vamos criticar. A crítica deles era o seguinte: esse homem, eles diziam, recebe pecadores e come com eles. A crítica deles: esse homem recebe pecadores e come com eles. Não só frequenta os mesmos lugares, mas come com eles. Tem comunhão com eles, participa de coisa com eles. Eu acho isso curioso, porque de vez em quando as pessoas vão falar isso de você, se você começar a andar junto com pecadores. Depois dessa mensagem deve ser alguém criticando, né? Alguém que está andando com pecadores, alguém que está comendo com pecadores, participando com pecadores. Se alguém te criticar e você estiver fazendo exatamente igual a Jesus, aleluia, você está seguindo o exemplo do mestre. Mas pode ser o caso de que você está sendo criticado com razão. Porque o seu modelo não é o modelo do mestre. O seu modelo não é o mesmo modelo que Jesus colocou. É por causa desse contexto, desse pano de fundo, que Jesus conta a primeira história, que é a história da ovelha. Ele diz o seguinte: qual de vocês? Ele coloca aquelas pessoas dentro da situação. Agora eles são parte da história. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, possuindo quantas? Perdendo quantas? Uma. Não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Qual de vocês não faria isso? Qual de vocês não faria isso? Jesus os coloca nesse contexto, e eu acho que uma coisa interessante, que a resposta, que é a pergunta é uma pergunta retórica, e a resposta ela está embutida, que a gente imagina que eles diriam o seguinte: ninguém de nós. Todos nós iríamos atrás de uma ovelha que se perdeu. Todos nós iríamos atrás de algo que tem valor para nós, mas que não está junto. E eu acho o pensamento interessante, a ideia é valiosa, porque para Jesus uma ovelha é valiosa.
Se nós vivêssemos numa cidade de 100 pessoas e 99 frequentassem a nossa igreja, o pastor da igreja ia sair dando seminário em todo quanto é lugar para poder dizer como que você consegue cativar 99% da cidade, como que 90 estão ali, vai virar celebridade, porque e Jesus, não, deixa essas 90, porque a uma tem valor. Mas no contexto que a gente vive, na sociedade que a gente vive, e corre o risco de ser o meu modelo de vida e o seu modelo de vida, é só uma que está perdida aí. Eu não preciso me preocupar com ela. A gente tem 99, essa uma. Que diferença faz? Essa uma, que diferença faz? E o que Jesus diz é, vai até encontrá-la. E o texto continua dizendo, e quando a encontra? Olha que coisa legal. Quando a encontra? Uma coisa que eu acho bonito nesse texto. É depois de uma semana? É depois de 5 dias, depois de 10 dias, de 90 dias, porque no contexto que a gente vive, desapareceu uma pessoa, caiu no mar, caiu no rio, garrou no lago, a polícia começa a fazer busca. E o curioso é que nem sempre as buscas terminam quando encontra. As buscas terminam depois de 3 dias, as buscas terminam depois de 4 dias, dependendo do recurso da família, de quão poderosa era a pessoa que desapareceu, pode ser que vai terminar depois de um dia só. Mas Jesus não se importa com o tempo. Ele não estabelece limites. Jesus trabalha para ver o resultado esperado, ele vai até encontrar. Jesus vai até encontrar. O modelo que ele diz é o seguinte, quem se importa vai até encontrar. É quando encontra, não é se encontra. Ele vai até encontrar. Vai até encontrar. Isso é importante para mim, é importante para você, sabe por causa de quê? Porque em algumas horas nós somos essas ovelhas que estão distantes. Mas algumas horas nós temos contato com essas ovelhas que estão distantes e chega um momento que eu digo o seguinte, já cansei já, não vou mais não. Desisti, não vou mais, cansei de empurrar caminhão morro acima. Eu tenho um amigo, ele é japonês, mas ele fala assim, já estou cansado de carregar crente ao colo. Ora pois, brincadeira, português. Já estou cansado de carregar crente ao colo. Quando é que você cansa? Quando é que você desiste? Qual é o número que diz para você agora já não vale mais? Já não tenho mais condições. E Jesus coloca isso aí, que ele diz o seguinte, que depois que você encontra, e quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu encontrei a minha ovelha perdida. Tem diversas coisas nós poderíamos dizer para nós nessa manhã aqui, e seria motivo de nós podermos pensar nesses que estão talvez perdidos. Jesus não vai desistir deles. O modelo dele é esse. O modus operandi dele, o MO dele é esse. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele incentiva que você faça o mesmo, e a resposta que ele espera, e a resposta que todos nós daríamos é, ninguém deixa algo de valor do lado de fora, mas a minha pergunta para mim mesmo é, será que eu não faço isso? Desisto das pessoas? Desisto dos amigos? Desisto dos parentes? Desisto dos irmãos da igreja que já não vêm, tem não sei quantos domingos? Quantos domingos até que pode participar e até a gente cortar eles da lista das pessoas que vêm na igreja, da lista do WhatsApp de você mandar mensagem, da lista daquelas pessoas que você contacta e diz, como é que você está? Você está bem? Qual é o número? Qual é o número? Para Jesus é até quando encontra. O problema é que para nós colocamos limites. Para nós colocamos limites e a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e conquistar este mundo perdido para Jesus, porque eu me impus limites. Eu coloquei limites porque eu imaginei o que seria bom. E um grande perigo que pode acontecer é do perdido pensar que ele está bem. Ele está perdido, mas ele pensa que ele está bem. A ovelha está ali caminhando longe das outras, talvez até esteja pensando que está bem.
estou legal, estou numa boa, não preciso dividir nem pasto com ninguém. Tudo aqui é meu, tudo aqui me pertence. Não sabe o risco que está correndo de vir o lobo, de chegar o lobo. Está andando numa boa, está vivendo numa boa. Alguém que pensa, alguém que vê, alguém que cuida, tem a responsabilidade de ir lá buscar. Alguém que cuida tem a responsabilidade de buscar. Você lembra dos dois grupos que estavam lá com Jesus? De um lado, os publicanos e pecadores, do outro, os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os perdidos? Quem você imagina? Todos, sem Jesus, são todos perdidos. Todos perdidos, sem Jesus. O problema dos fariseus é que eles se achavam achados. Pensava que estava bem. E o meu quê e a minha pergunta, e quando eu vejo, paro e penso nessa ideia de que pessoas estão perdidas, a minha maior preocupação são aqueles que pensam que estão achados. Aqueles que pensam que estão bem. Aqueles que começam a colocar rigor, aqueles que começam a cobrar. E o problema dos fariseus, e a pergunta dos fariseus era, a crítica dos fariseus era, esse sujeito recebe pecadores e come com eles. Quando a gente começa a criticar, é a hora que a gente precisa mais acender um ponto de interrogação e dizer de qual lado que eu estou, de que lado que eu estou, a quem eu pertenço, aquele grupo que era colocado de fora, colocado de lado, um grupo que era marginalizado, mas que quer ouvir, ou um grupo que volta para poder criticar. Uma crítica que, por exemplo, eu recebo, a nossa igreja recebe. Essa igreja recebe pessoas com e das características. Eu falo, maravilha, porque Jesus recebe pessoas com tais características. Porque essas pessoas, quando elas encontrarem Jesus, quando elas estiverem com Jesus, elas vão estar na presença dele porque tiveram com Jesus. Porque encontraram com Jesus. O problema dos que estão perdidos e acham que está bem é que eles continuam sem Jesus. Continuam distantes de Jesus e estão perdidos. E quem está sem Jesus e quem está perdido, não tem acesso, não tem chegada na presença do Pai. Não tem espaço na presença do Pai. E o que Jesus conta nessa história é justamente o valor que todos têm. Que todos têm. Não seja você parte do grupo que critica. Seja parte do grupo que quer ouvir. Seja parte do grupo que está buscando a presença do Senhor, que está buscando a presença do Salvador, e fala, Senhor, nós estamos sem o Senhor, todos totalmente perdidos. Sem Jesus todos, não tem nada que a gente vai fazer de bom que vai nos garantir. Aliás, a gente estava cantando uma canção aqui agora e por alguma razão, de vez em quando eu me embolo com a letra, e hoje eu fiz isso, e a gente canta lá, o amor não se compra, o amor se ganha, mas por alguma razão sempre canto, o amor não se ganha, o amor você não compra, não tem nada que você vai fazer de bom que você vai merecer Jesus, não tem nada que você faz de bom que você merece a presença de Deus, não tem nada que você vai poder fazer. As pessoas às vezes têm um medo tremendo, se eu não for tão bom, Deus não vai gostar de mim. Deixa eu te falar, você não é bom, e Deus gosta de você não é porque você é bom, é porque Ele é gracioso. Deus gosta de você não é porque você é bom, não tem nada, será que eu vou fazer de bom e Deus vai me deixar de fora do céu? Ele vai te deixar de fora do céu se você não tiver Jesus. Se você tiver com Jesus, você está lá. Bom ou ruim, quem quer que você seja, se você tem Jesus, você está lá. O último verso dessa história, ele diz o seguinte, eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu. Eu acho isso tão interessante. Umas versões mais tradicionais da Bíblia dizem, haverá festa. Falei, né? Onde tem Jesus, o negócio sempre termina com festa. Sempre termina. Haverá mais alegria no céu por um pecador que faz o quê? Se arrepende, do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Mais alegria no céu por um pecador, daquela classificação de pecadores que a gente dá lá, tem mais alegria por um pecador do que por um desses bonitões, justões, que não precisa nem da igreja, porque aquela igreja recebe pessoas com tais características. Tem mais alegria para o pecador do que para aqueles tais. Mais alegria.
E eu acho uma coisa bonita a gente pensar, porque nas nossas línguas aqui do Ocidente, a palavra arrepender tem uma conotação diferente, tem uma conotação de alguém que está com remorso, alguém que foi constrangido a mudar de opinião. É a sensação que a gente tem de arrependimento. Alguém que se arrepende de alguma coisa, eu queria ter feito tal coisa, mas me arrependi de não ter feito, ou fiz tal coisa, machuquei as pessoas, me machuquei, me arrependi de ter feito. Tem uma sensação de, eu não deveria, eu estraguei e agora eu estou arrependido. A palavra do original é metanoia, é a palavra que tem nos textos original para isso, que a gente traduz como arrepender. Tem mais a ver com mudança de comportamento do que com remorso. Um pecador que mudou de comportamento. Não um pecador, eu estava lá pecando, seja lá o que você quer dizer para esse pecado. Tem coisa que a gente e é realmente assim, a gente coloca etiqueta, e de fato é assim, que é um pecado, mas para o ser humano gosta. Mas tem etiqueta de pecado, ele é mesmo, mas o ser humano gosta. Você acha que ele vai desistir de uma coisa que ele gosta? Não, ele vai mudar de comportamento, vai optar por fazer um comportamento diferente, porque vai ser melhor para ele, vai ser melhor para a sociedade, vai ser melhor para a família dele ou dela, vai ser melhor para aqueles que o cercam, mas não quer dizer que aquilo, humanamente dizendo, seria ruim, não. Tem coisa que é até prazerosa, mas não deve. O apóstolo Paulo fala disso, tudo é permitido, nem tudo convém. E quando você se arrepende, você mudou de direção, você mudou de comportamento, você mudou de opinião em relação àquilo. E as pessoas têm essa conotação, algumas pessoas falam, semana passada eu escutei isso, alguém testemunhando a respeito de um amigo, eu não vou para a igreja porque eu gosto de beber. Eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? A presença de Jesus na sua vida que vai te levar a mudar de comportamento, você vai fazer opções diferentes do que vai ser bom ou não para a sua vida, e algumas horas a bebida vai ser ruim para a sua vida. Mas quem muda não sou eu, quem muda não é a igreja, quem tem o poder de transformar a mente de alguém, poder de convencer alguém de qualquer coisa, não é eu, não é você, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus, que só vai ter aquele que recebeu Jesus Cristo, aquele que ouviu a palavra. A Bíblia é uma coisa tão bonita, é um quebra-cabeça, não dá para você poder entender com as peças separadas, tem que estar juntos. A palavra de Deus diz o seguinte, fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eu colocar essas pessoas de lado, elas não vão me escutar. Se você colocar seus amigos de lado, eles não vão te escutar. Você não pode ser influenciado, você precisa ser influenciador. Você não precisa deixar de ir na casa dos seus amigos porque eles são pecadores. Você precisa influenciá-los para Jesus, transformá-los para Jesus. Nós vamos embora daqui a pouco. Eu quero deixar vocês com 3 perguntas, que vai ser as perguntas que vai ser a motivação para a lição da ovelha nessa manhã, para você levar para casa e não ficar só com coisa na prateleira do seu conhecimento. São perguntas interessantes para você poder pensar. A primeira delas é o seguinte, já houve festa no céu por sua causa? Você é um desses pecadores que mudou de comportamento, que se arrependeu? Amém? Amém? Já houve festa no céu, porque a festa no céu, a alegria no céu, mais alegria no céu para um pecador que muda de direção. Você é um desses? Amém? Amém? Então, nessa semana, quando você estiver andando, quando você estiver negociando, quando você estiver conversando com seu cônjuge, quando você estiver conversando com seus pais, ou quando você estiver conversando com seus filhos, com seus colegas de trabalho, lembra que já teve festa no céu por causa da sua mudança de comportamento. Lembra que já teve, quando você quiser usar o mesmo comportamento de uma ovelhazinha que está andando distante, lembra, não, já teve festa no céu por minha causa, eu já fui achada, eu já fui achado, eu tenho um comportamento, eu preciso viver um comportamento diferente, porque eu já fui achado. Amém? Amém? Já houve festa no céu por sua causa? Amém? Amém? Se não houve festa no céu, você precisa deixar acontecer uma festa. Hoje. Não deixa para depois. Jesus gosta de festa e a gente também. Né? Crente já gosta de uma festa. Tem festa, a segunda. Você trabalha para disparar festa no céu? Em outras palavras, você está preocupada ou preocupado em ter certeza de que os seus amigos, que as suas amigas, que as pessoas com quem você se relaciona, que estão andando longe de onde deveriam andar,
estão disparando festa no céu, é alguém que vai se arrepender, alguém que vai mudar de comportamento. Você é esse influenciador ou influenciadora? Ou você é um social media influencer? Agora, descobri que isso é emprego agora, influenciador de redes sociais, influenciador de digital. Quem que você está influenciando? Quem que você está influenciando? Pensa nisso, quando você sair daqui hoje, você vai encontrar com um monte de pecadores. Influencie, faça diferença, cause diferença, seja a diferença. Não viva do mesmo modo, porque você já passou pela metanoia, você já mudou de comportamento, você foi achada, você foi achado. Pensa nisso. Tem mais festa, tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos, 99 bonitonas, bonitões que estão ali. Eu não posso nem falar as coisas que às vezes eu penso quando eu estou ministrando, não, senão eu posso me colocar em situação complicada. Eu já ia falar aqui para vocês, e olha que eu vou falar de novo. Falei que ia falar, não ia falar, e acabamos falando, paletó e gravata. Todo bonitão, 99 certinhos. Ao invés de assim, todo largado, né? Aquele pessoal que anda desse jeito, assim, nessas igrejas, que recebe pecadores. Terceira pergunta. Você está entre os ouvintes ou entre os críticos? Entre os ouvintes ou entre os críticos? Uma coisa que despertou no meu coração, nos dias que eu estava viajando fora daqui, e me veio uma expressão na mente e eu adotei, e provavelmente vocês vão me escutar falando muitas vezes. Mais amor, menos rigor. Mais amor, menos rigor. É assim que nós vamos conseguir cativar a ovelhinha que está do lado de fora. É assim que nós vamos conseguir cativar aqueles nossos filhos que caminharam para distante. É assim que nós vamos cativar os nossos parentes que não vêm para a igreja porque na igreja é cheio de coisa. É assim que nós vamos cativar com mais amor e menos rigor. Talvez eles vão te apelidar de comelão, de beberrão, mas o que isso importa? O que importa é disparar a festa no céu. O que importa é disparar o céu em alegria, mais do que esses 99 bonitões, que fica aí cheio de coisa. Que fica aí cheio de nome tóxicos, acrescentando talvez coisas àquilo que Deus está dizendo. Os fariseus e os mestres da lei, chega de fariseu, chega de mestre de lei, mais Jesus Cristo, mais amor, mais ovelha cativa para o rebanho de Jesus Cristo. Eu e você, nós temos essa responsabilidade. Eu e você, nós temos esse mandado, porque tem muita gente, que talvez ainda continua perdido e não se sabe. Mas como é que você se vê? Eu prefiro me ver daquele jeito, perdido, em busca de Jesus Cristo, do lado de Jesus Cristo. Eu preciso estar com Jesus Cristo o tempo inteiro, porque se eu não estiver com Jesus Cristo, eu estou perdido. Mas não tem nada que você vai poder fazer, que vai fazer Jesus te amar mais. E não tem nada que você vai poder fazer, que vai fazer Jesus te amar menos. Ele simplesmente te ama. E Ele vai insistir até te cativar, até te conquistar para Ele. E é esse o modelo que eu e você precisamos colocar nas nossas vidas. Amém? 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 A gente para por aqui, semana que vem a gente vai voltar com a moeda. E eu tenho certeza de que aquele que está perdido fora da casa tem tanta necessidade de se encontrar com Jesus, quanto aquele que está perdido dentro da casa. A ovelha está fora da casa. A moeda, você vai continuar no texto e você vai descobrir, ela está perdida, mas ela está dentro da casa, mas continua perdida e precisa ser encontrada. Amém? Seja essa semana influenciador. Seja essa semana alguém que vai transformar, alguém que vai cativar, alguém que vai viver com mais amor e com menos rigor. Porque sem Jesus estão todos irremediavelmente